Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal de estudo bíblico. Você que está chegando pela primeira vez, não deixe de se inscrever no canal, de dar o seu like, o seu dislike para engajar o canal. Partilhe com os amigos, com o seu grupo de estudo bíblico, né? Com grupos de catequistas, grupos de catequizandos, grupos de estudo bíblico aí no seu núcleo comunitário e familiar, né? Engajem esse vídeo. Muito obrigado desde já para vocês. Quero agradecer também os nossos colaboradores, os nossos patrocinadores, aqueles que fazem de maneira formal, aqueles que fazem de maneira voluntária e silenciosa, anônima. Muito obrigado a vocês. De maneira especial, Ana Lúcia Escapinha, professora Márcia Aparecida Miguel Zepone, ela que tem um centro de orientação teológica existencial, onde se tratam de temas do cotidiano, temas modernos, né? Relações humanas, pessoais, teológicas, filosóficas. É um local para você fazer o seu encontro, ter um caminho, uma terapia para o seu encontro consigo, com os seus e, acima de tudo, com Deus. Muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado mesmo. Então aqui, sob as bênçãos do Jesus Misericordioso, nós vamos para a nossa segunda lição. Nossa segunda lição da nossa interpretação, do nosso estudo sobre o capítulo 1 do Evangelho de São João. Falei na última aula sobre alguns temas. Lembrando que o versículo 1 ao versículo 18 do primeiro capítulo de São João fazem parte do prólogo, que diz que nós vamos estudar em separado no final, porque eles não são nada mais, nada menos que a essência da teologia de São João. Está ali, né? Nesses 18 versículos, embora seja um prólogo, ele foi escrito depois que todo o evangelho estava já compilado e acertadinho, para servir de quê? De caminho. Lembra que o Evangelho de São João, o primeiro capítulo, ele está dividido em quadros que o evangelista propõe, usando aquelas pistas que eu falei, né? O primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, né? E que vão mostrar algo que para a teologia é muito interessante. A teologia da salvação, a história da salvação se compreende dessa maneira. A paulatina manifestação de Deus. Isso não foi diferente dentro do Evangelho e da maneira com que o evangelista São João pensa. Esta realidade é pensada por ele de uma maneira. Então, nós vamos ver versículos 1, 18, prólogo. Versículo 19, 20, o dia inicial, o primeiro dia. Nós temos João Batista no Além Jordão, Jesus que se aproxima. Então, todo o Antigo Testamento, tudo aquilo que está no deserto, aquilo que está no Êxodo, aquilo que está para antes da manifestação de Deus. Então, nós temos isso. Versículos 29 a 34, nós temos o segundo dia. Nós temos o segundo dia, onde que ele será manifestação. Ele será testemunhado pelo Batista, pelo Pai, por suas obras, e ali ele se manifesta também a seus discípulos que perguntam: onde permaneces? Onde moras? E ele os convida: vinde e vede. E aqui falei dessa relação de não tanto o lugar onde mora, mas onde permanece, ou seja, o que faz com que ele seja consistente. Versículos 35 a 42 é o terceiro dia, e o quarto dia, versículos 43 a 51, que é o tema do nosso estudo de hoje, e que nós vamos começar. Após isso, lembro que o terceiro dia, ou seja, esse terceiro dia, que é a mudança de chave, acontece o casamento em Caná da Galileia, que é o início do capítulo 2. Então, vamos para o início da reunião. Nós temos aí o terceiro dia, né? No dia seguinte, então, primeiro, segundo, no dia seguinte é o segundo, estava lá João outra vez com seus discípulos. E avistando Jesus que ia passando, disse: eis o Cordeiro de Deus. E aí
Lembro para vocês o conceito que já é elaborado e tratado por São João sobre o cordeiro. A palavra cordeiro serve para servo, serve para cordeiro também, cordeiro de sacrifício, né, de imolação, de purificação, lembrando a questão dos ritos de purificação, o purim, né, lembra também filho. Então, o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, ele está dizendo que é o Filho de Deus, que é o servo de Deus, lembrando todas as menções que tem com os profetas, o cântico do servo sofredor de Isaías, e o servo que se deixa conduzir, o Cordeiro que se deixa conduzir, que nós vamos ver em Jeremias, e, por fim, nós fazemos aquela menção do Filho que é imolado, do Filho que é colocado em sacrifício, lembrando do pai da fé, Abraão. Então vamos lá. Versículo 35. No dia seguinte estava lá João, outra vez, com os seus discípulos. Versículo 36. Avistando Jesus, que ia passando, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos ouviram falar e seguiram Jesus. Voltando-se e vendo que o seguia, perguntou-lhes: O que procurais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Vinde e vede. Respondeu-lhes ele, e foram onde ele morava, e ficaram com ele aquele dia. Era cerca de hora 10ª. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido João e tinham seguido. Foi ele então logo à procura de seu irmão e disse-lhe: Achamos o Messias, que quer dizer Cristo. Levou-os Jesus, e Jesus, fixando nele o olhar, disse: Tu és Simão, filho de João, serás chamado Quefas, que quer dizer pedra. Então, essa busca daquele que se manifesta, feito pelos discípulos, são os 2 discípulos, que seguem Jesus mediante a palavra de João Batista. O Batista repete a apresentação: Eis o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos de João, aceitando essas palavras, interpretando essa indicação, seguem Jesus. Ou seja, eis o servo, eis o filho, eis o Messias. Então, eles vão ao encontro, eles vão à busca desse Messias tão esperado. E não somente fazem isso. Virando-se com Jesus e tendo visto eles a segui-lo, ele disse: Que estáis procurando? Essa é algo aqui muita atenção nessa hora. Nós iremos tratar do versículo 38. Diante de algo que é verdadeiramente transformador. Porque é a primeira vez, é a primeira palavra de Jesus no Evangelho. Até agora, o evangelista falou, os apóstolos, João Batista falou, o Pai falou, o Espírito se manifestou, os discípulos de João falaram. Pela primeira vez, Jesus manifesta o Verbo. É a primeira palavra de Jesus no Evangelho de São João. É o primeiro discurso explícito, é o primeiro ensinamento de Jesus. É a questão que Jesus aborda é a primeira questão. O que procurais? É a maior questão de toda a humanidade. Então, nessa primeira palavra de Jesus, ele vai no cerne de todas as questões. Se ele tivesse fazendo, se a gente pudesse dizer, é como se nós encontrássemos pela primeira vez Deus. E Deus olhasse no fundo dos nossos olhos e dissesse: O que procurais? Isso é transformador para nós. Porque muitas vezes nós achamos que as nossas conquistas no mundo, as nossas perdas, as nossas dificuldades, as pandemias do mundo, as pobrezas do mundo, a guerra do mundo, são a questão maior. O mal do mundo? Não. A questão fundamental é essa. O que nós queremos? O que nós procuramos? Quando nós procuramos Deus, o que nós procuramos? É um ponto de transformação dos nossos questionamentos enquanto cristãos. Por que nós trabalhamos? O que nós procuramos alcançar com o nosso trabalho? Quando conduzimos a nossa vida, o que nós procuramos com
com a maneira com que nós conduzimos a nossa vida. Né? Como pensar isso? Como entender isso? Como trabalhar isso? Né? Essa é a pergunta fundamental. Essa é a pergunta fundamental. É a pergunta que não só os discípulos aqui. A primeira manifestação de Jesus ressuscitado, quando ele encontra Maria Madalena na manhã de Páscoa. O que procurais? O que buscais? Essa é aquilo que eu quero que vocês guardem nesse texto de hoje. Essa é a pergunta fundamental. É uma pergunta teológica, é uma pergunta existencial, é uma pergunta filosófica, tudo bem, mas o fato é que ela é fundamental na nossa relação com Deus. O que procuramos? Os discípulos respondem pedindo-lhe a moradia, né? Pommeneis, onde moras? Mas não é um morar, como disse, né, já na aula anterior, não é um morar do ponto de vista de localização geográfica. Não, é onde permaneces, onde fincas a tua morada. Então, segue. Aquele que busca Deus deve procurar onde Deus permanece. De tantas coisas que nós vemos no mundo, nós já paramos para pensar onde Deus se manifesta? Esse é uma grande pergunta que eu estou propondo para vocês agora nessa discussão sobre o capítulo 1. Por quê? Porque ela é transformadora. De tantas as coisas que nós ouvimos sobre a palavra de Deus, sobre o evangelho, pregações, enfim, dessas coisas, de tudo isso, deste conhecimento, o que permanece? O que se sustenta? E aí, nós podemos construir uma hierarquia transformadora na nossa vida. Aquilo que de fato é essencial, aquilo que é transitório e aquilo que é passageiro e até mesmo aquilo que é fútil. Porque muitas vezes nós gastamos muito do nosso tempo com coisas fúteis, transitórias e passageiras, e não nos atemos àquilo que é essencial. O essencial é de fato isso, é aquilo que permanece. Na teologia de São João, do João Evangelista, existe a comunhão da vida e a consciência da vida. Ou seja, não basta simplesmente viver, é necessário saber qual é o motivo da nossa vida. Aquilo que os homens de todos os tempos dizem que assim, ou seja, a motivação, o porquê de estarmos aqui. Então, uma palavra latina que remete muito a isso, é uma expressão filosófica, né? Ubi consistent, ou seja, o que fica, o que constitui aquilo. Quando a gente vai abrir um processo jurídico, a gente constrói a peça jurídica com aquilo que é consistente, ou seja, no que se embasa o meu pleito. O que de fato fica final, o que eu vou defender. Então os discípulos apresentam uma questão fundamental, qual é a consistência, né? Então percebamos que os discípulos não pedem um endereço, mas a consistência da vida, ou seja, qual a verdade, onde fica, qual a morada. Eles estão diante de alguém que foi chamado pelo profeta de servo, de filho de Deus. E agora eles vão a este homem e perguntam: o que te constitui? O que te faz? É perguntar qual é a essência de Deus. A resposta de Jesus é uma resposta abrangente. Não abrangente, do ponto de vista assim de espalhafatosa. Não, ela é muito simples. Também não é impositiva. Eu sou Deus, eu sou. Deus é, e ele sabe que é. Esse não é o problema. O problema é que nós temos que querer conhecê-lo. E uma vez querendo conhecê-lo, nós devemos fazer experiência dele, para que ele não seja, faço memória agora, a pergunta de Jesus:
Quem dizem os homens que eu sou? Ah, uns é esse, outros é aquele, outros é aquele outro. E vocês? E vós? Quem dizeis que eu sou? Aquela resposta que Pedro vai dar, tu és o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo. Ela começa hoje com a pergunta. A resposta de Jesus ela é simples. Venha ver. Vinde vede. É uma proposta imperativa. Em português tem até um sinal de exclamação. Vinde e vede. Então faça experiência. Então, todo aquele que se aproxima de Deus, todo aquele que se aproxima pelos caminhos da fé, pelos caminhos da religião, ele tem que se colocar diante disso. O que ele busca, o que ele quer encontrar e fazer experiência. Eu posso conhecer todas as regras teológicas, todas as regras filosóficas, todas as regras morais, todos os meandros latinos e culturais de uma fé. Mas se eu não quiser me encontrar com a essência dela, ou seja, se eu não quiser me encontrar, eu estou me enganando e enganando aqueles que estão ao meu redor. Então Jesus não dá uma resposta, mas propõe aos discípulos um estudo. Propõe a eles a verificação de que ele é de fato aquele que dizem que ele é, mas não a partir dos olhos dos outros, da ótica dos outros, mas do olhar deles. Eles vão querer ser iluminados. Eles então foram e viram onde ele permaneceu. E naquele dia permaneceu com eles. Ou seja, naquele dia. Não significa que eles permaneceram apenas um dia, né? Para autor. Não foi só naquele dia. O Evangelho de São João é uma tapeçaria, ou seja, são fios que se entrelaçam, né? Mas que quer dizer nesse momento que Deus permanece com aquele que o busca. Então o Evangelho, as palavras do Evangelho, elas permanecem. Eis que estarei convosco todos os dias até o final dos tempos. Nós ouvimos isso tantas vezes. Nós entramos para as celebrações, somos saudados com essa pergunta: o Senhor esteja convosco. E dizemos, Ele está no meio de nós, ou seja, Ele permanece no nosso meio. Por quê? Porque nós estamos ali, porque nós o buscamos, porque nós o conhecemos, porque nós cremos nele. E essa é a vontade do Pai, que creiam em Cristo. Manifesteis o teu nome, e ainda lhes hei de manifestar, para que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles. Então, permanecer, deixar que ele permaneça em nós, permanecer com ele aquele dia, esse dia faz menção ao hoje divino, ou seja, sem ontem, sem amanhã, hoje. É o dia, é o momento da graça, hoje, agora. Naquele dia indica o início, né? Tanto que o tempo também é dado. É o tempo que, né, nessa terminologia significativa e simbólica de São João, indica o cumprimento, a hora décima. A hora décima agora é quase noite. Então, o tempo que eles fizeram, aquela cronologia também é simbólica para São João. A hora décima. Ou seja, tradução portuguesa, ela permite verificar o nosso relógio, perde assim uma referência. Então, mas mesmo que nós não conheçamos, não vejamos isso, né? Esse a hora décima é pelas 4, 5 horas da tarde no horário hebraico, né? Mas a hora décima, ela não quer significar isso. Ou seja, o tempo é agora. Refere-se à plenitude. Os números de plenitude são 7, 10, 12 e 40 no pensamento hebraico. Então, não é um jogo simplesmente de São João, mas é um ponto de referência da conceituação hebraica, né? O 7 indica a globalidade do tempo do universo, então são 7 dias. O mundo foi criado em 7 dias. Não porque tenha sido 7 dias cronológicos, mas ele foi criado num tempo pleno. 12 é a totalidade de Israel, ou seja, manifesta a presença da bênção, da graça prometida ao povo de Israel. São as 12 tribos, né? 10 é a plenitude jurídica,
Lembra-se que são 10 mandamentos, é o número dos dedos, então é um número que indica plenitude visual, é uma realidade que eu posso contar na ponta dos dedos, né? É um número óbvio, é o número de totalidade das mãos das ações, ou seja, 10 são os mandamentos, ou seja, com as minhas mãos, com o meu querer, eu posso levar as coisas à perfeição. 10, né? 10ª hora, então, é o momento de plenitude da revelação, onde existe a possibilidade onde que eu tome a verdade em minhas mãos e coloque em prática, né? Lentamente vocês irão ir compreendendo, né, que nada no texto está ali. Então, até mesmo as expressões. Ele poderia usar qualquer expressão para se referir a Pedro, mas usou Kefas, ou seja, Kefas, Rabi, Mexiá, tudo isso faz com que sejam conceitos que tenham que ser conhecidos. A cabeça, a pedra, o Messias, o mestre. Ou seja, o mestre que está para ensinar, ele escolhe alguém para ser o transmissor de sua mensagem. Então, João frequentemente insere esses conceitos, né, dentro de uma hermenêutica própria dele. São detalhes com os quais o narrador, ou seja, São João, intervém no texto para dar a caracterização, né? E essa tradição ela serve tanto para os gregos quanto para os judeus, quanto para os de língua latina. Por quê? Porque são conceitos que não vão mudar, são conceitos que não vão se perder com o tempo. Então, esse é o terceiro quadro. O terceiro quadro existe de fato uma manifestação de Deus, uma busca, uma pergunta que é feita e uma resposta que está sendo construída através de uma proposição. Vinde e vede. Então, no terceiro dia, inicia-se a grande reunião. Os apóstolos seguem Jesus não porque Jesus lhe impôs que ele era Deus e que eles tinham que seguir ele. Não. Ele lhes propôs, venham e vejam. E aí aquela resposta que Pedro dá, tu és o Messias, o Filho de Deus vivo, ela serve para a igreja. Não importa o que as outras maneiras de pensar Deus pensam, não importa o que o meu vizinho pensa, o importante é quem é Deus para mim. Para mim, ele é o Messias, o Filho de Deus vivo? Ok, tens a salvação. Simples. Mas vamos para o quarto quadro. No dia seguinte, tinha Jesus a intenção de dirigir-se a Galiléia. Encontra Felipe e diz-lhe, segue-me. Felipe é natural de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Felipe encontra Natanael e lhe diz, achamos aquele que Moisés escreveu na lei e nos profetas, e que a lei e os profetas anunciaram. É Jesus, Yeshua ben Tzaren bar Yosef. Falei em hebraico aqui para vocês para entender. Jesus de Nazaré, filho de José. É um homem especificamente. É alguém que está no meio do nosso povo, que tem uma família, que tem uma história. Respondeu Natanael, pode porventura vir coisa boa de Nazaré? Felipe retrucou. A primeira missão dada pelo mestre já tinha sido compreendida pelo discípulo. Isso serve para nós evangelizadores. Jesus disse, a pergunta dos apóstolos, onde moras? O que permanece? Onde permanece? Jesus, vinde e vede. Natanael responde, porventura pode vir algo bom de Nazaré? Retruca Felipe, vem e vê. O primeiro ensinamento de Jesus já tinha sido aplicado, já tinha sido compreendido, já estava sendo multiplicado. Jesus vê Natanael, e aqui vê, como disse, conhece Natanael, que lhe vem ao encontro e diz, eis um verdadeiro israelita, no qual não há falsidade. Natanael pergunta, de onde me conheces? Respondeu Jesus, antes que Felipe te chamasse, eu te vi, eu te conheço. Quando estavas debaixo da figueira,
falou Natanael: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Então aquele convite para conhecer já se transformou numa consciência de que estão diante de algo novo. E aí Jesus replica, a prova dos 9 agora. Porque eu te disse que vi debaixo da figueira, crês? Verás coisas maiores do que esta. E ajuntou, Amém, amém. Em verdade vos digo, vereis o céu aberto, os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então aqui é o encontro com 2 discípulos é apresentado. Jesus encontra Felipe e diz, siga-me. Então, é o início de uma correspondência, de uma maneira de agir da nossa fé cristã, que foi repassada aos apóstolos, aos discípulos, e agora está sendo multiplicada, até mesmo por eles, com eles próprios. Não é Jesus quem escolhe, mas quem escolhe Jesus que é importante. Nós não estamos aqui, o Evangelho não quer mostrar que esse homem, aquele homem que Jesus escolheu é importante. Pedro é importante porque era pescador, porque conhecia os pobres e porque tinha um vínculo. Natanael, Bartolomeu, não. Esses homens se tornaram importantes e nós chamamos eles de apóstolos, de testemunhas, porque eles escolheram Jesus. Então, cada vocação, a minha vocação, ela não é importante porque Jesus me escolheu, mas porque eu escolhi ele. Então, antes de mais nada, esse conceito tem que ficar. Nós não somos grandes porque fomos batizados, nós somos grandes porque nos deixamos batizar de maneira livre, de maneira voluntária. Nós não somos grandes porque pregamos a palavra de Deus, não, é porque queremos deixar que a palavra de Deus se manifeste em nós e o Espírito habite, permaneça em nós. Existe aqui uma coisa que eu vou explicar, né? Eu gosto de fazer essas explicações para fazer amarrações, né? Muitas vezes existe a tentação da gente querer fazer uma conciliação do Evangelho de São João com os sinóticos, né? E essas reconstruções, elas tornam-se às vezes fantasiosas e fracas. Não vamos abandonar as reconstruções, nem mesmo podemos dizer qual a mais verdadeira, mais histórica, né? Ou seja, as maneiras que os sinóticos apresentam os chamados em relação ao Evangelho de São João, elas têm as suas funções distintas. Cada texto deve ser considerado dentro de uma obra literária, né, que comunica uma mensagem que é própria, que está fundamentada em raízes de fé, raízes históricas, né, e que tem intenções próprias do ponto de vista teológico. Enfim, é possível que algumas nuances históricas nós possamos encontrar. Então, assim, para João, a vocação, o chamado, na iniciativa de Jesus, ela é feita pela palavra siga-me. Ela não é uma ordem, ela é uma proposta. Então, para nós cristãos é muito importante levar isso em conta, ter isso diante dos olhos. Todas as vezes que nós formos apresentar nossa fé a alguém, ela tem que estar subjacente, ou seja, apoiada nas nossas atitudes, na nossa maneira de ser. As pessoas vão experimentar Jesus Cristo através de nós, do Jesus Cristo que está em nós, do Espírito que permanece em nós, de Deus que habita em nós e permanece em nós. A nós cabe fazer aquilo que Felipe fez. Segue-me, vinde e vede, faz a experiência. Se a experiência for boa, nós teremos aquilo que Natanael fez. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Tu és o Filho de Deus. Ou seja, se as pessoas reconhecerem o amor de Deus habitando em nós e permanecendo em nós, quando acabei de citar, o amor que o Pai tem com o Filho é o amor que Cristo nos doou. Se esse amor está conosco, isso transforma vidas. Então, você que está me ouvindo agora, o Evangelho de São João, no seu primeiro capítulo, trata essencialmente desta relação. De uma relação de experiência, onde profetas, onde todo o Antigo Testamento prepara,
Mas quando Jesus se manifesta, ele não quer saber o que o Antigo Testamento está dizendo. Ele não quer saber que façam jogos de palavras que, porque foi... Não, ele não quer isso. Ele sabe o que ele é. Eu sou aquele que sou. Para ele está resolvido. O importante é quem ele é para você. E a única maneira de descobrir quem ele é para você é fazendo experiência dele. E aí você tem toda a caminhada da igreja, você tem toda a busca da igreja. A cada momento, a cada tempo, a cada estação. Onde você, no olhar do teu pai e da tua mãe, você experimenta Deus. No olhar dos teus filhos, você experimenta Deus. No olhar da tua comunidade, você experimenta Deus. Nas tuas atitudes, outros experimentam Deus. É Jesus dizendo o eterno, vem e segue-me, vinde e vede. E é o eterno Deus se manifestando e permanecendo com eles aquele dia. Isso é importante para a nossa fé. Isso é importante para nós. Natanael torna o tipo do povo fiel, aquele que faz a experiência, reconhece e vê. Né? Então, eu vi debaixo da figueira, poderia ser tantas coisas. Ele estava rezando, ele estava se colocando diante de Deus. A figueira está como uma planta que está no meio do deserto, que tem as folhas grandes, onde as pessoas se encontram debaixo para fazer as catequeses. É o local do ensinamento. Debaixo da figueira, ele estava ensinando a fé, e agora a fé dele é questionada, porque ele procurava o Messias, ele está diante do Messias. Então o que ele diz? Tu és o Messias, tu és o meu Deus, e eu caminharei contigo. Né? Ele estudou toda a lei, e a lei preparou ele para aquele momento, e ele não deixou aquele momento passar. Então, essa é a grande verdade. O grande convite do primeiro capítulo de São João: vem fazer experiência. Vem conhecer. Vem se encontrar comigo. Eu te vi, acredite, porque eu te disse, eu te vi, verás coisas maiores, verás o céu aberto. Esse ver é conhecer. Eles vão dizer em um certo momento: nós vimos a sua glória. O que eles viram? Esse discípulo que dá testemunho de todas as coisas. São João, lá nos últimos 2 versículos do Evangelho, o que vai ter lá? Este é o discípulo que dá testemunho de todas as coisas e as escreveu. E sabemos que é digno do seu testemunho. E Jesus fez muitas outras coisas. Se fossem escritas, uma por uma, penso que nem todo o mundo inteiro pode conter os livros. Então, essas 4 pinturas, 4 quadros que estão no capítulo 1, eles são ponto de partida para um encontro com Deus, que é a responsabilidade de cada um de nós. Você verá o céu aberto e os anjos subirem e descerem. Desde que? Desde que você seja morada. Desde que você deixe ele permanecer em ti. Beleza, gente boa? Esta é a nossa estrutura do nosso primeiro capítulo. Na próxima aula, o 2º capítulo. Gente boa, eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal, você que está chegando pela primeira vez. Aqui embaixo na descrição tem o texto e a bibliografia que eu usei para esta aula. Deus abençoe você, sua família, que ele esteja no meio de nós e permaneça em meio a nós. Fiquem com Deus, até o próximo.